Já estamos de volta para relembrar a JMJ. E na sexta-feira em que estava na Polônia, o Papa Francisco trocou o clima de festa e alegria por um tom mais contemplativo de silêncio e oração. Assim foi a visita dele aos campos de extermínio de Auschwitz e Birkenau. Sozinho e em silêncio, Papa Francisco quis visitar o campo de extermínio de Auschwitz não para falar, mas para ouvir. Ele atravessou a lendária entrada onde, ao chegar, os prisioneiros podiam ler a cruel mensagem escrita em alemão: "O trabalho liberta". Ali, o Papa sentou em um banco e dedicou 15 minutos para orar em silêncio. Assim como ele fez ao visitar o monumento que recorda o genocídio dos armênios, Papa quis que a sua visita ao campo de concentração tivesse o mesmo tom, a recordação silenciosa da tragédia que mostra o lado mais cruel do ser humano. Ele saudou um a um dos 10 sobreviventes do Holocausto na praça onde os prisioneiros eram fuzilados em frente ao Muro da Morte, hoje reconstruído. Ali, o Papa colocou uma vela e tocou o muro. Papa Francisco cumpriu seu desejo de rezar na pequena cela escura onde São Maximiliano Kolbe morreu. O frade franciscano se ofereceu para morrer no lugar de um outro prisioneiro, que tinha uma mulher e filhos para cuidar. Ao terminar, o Papa deixou escrita essa mensagem: Senhor, tem piedade do teu povo. Senhor, perdão por tanta crueldade. Em Birkenau, ouviu a leitura do Salmo 130, o clamor do desesperado que das profundezas pede ajuda a Deus. Papa Francisco prestou homenagem no memorial àqueles que morreram nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os presentes estavam 25 pessoas que arriscaram suas vidas para salvar judeus do extermínio nazista. Papa Francisco quis uma visita silenciosa, voltada à contemplação, talvez porque não há palavras para descrever um dos maiores horrores da história. No mesmo dia, durante a Via Sacra, que foi acompanhada por cerca de 800 mil pessoas, o Papa convidou os jovens a seguirem o caminho da cruz. As estações foram inspiradas nas obras de misericórdia. O Parque de Bologna foi o cenário da emocionante Via Sacra, presidida pelo Papa Francisco. Cada estação foi acompanhada por uma criativa apresentação. A terceira, por exemplo, apresentada com este balé, representou a primeira queda de Cristo. Na 10ª estação, esta espetacular representação explica o momento em que Cristo é despojado de suas vestes. Jovens de todo o mundo carregam a cruz da JMJ. Alguns eram refugiados sírios, outros moradores de rua e outros tinham algum tipo de deficiência. Algumas religiosas, como as missionárias da Caridade de Madre Teresa, também ajudaram a carregar a cruz. Todos rezaram pelos doentes, pelos pobres e por aqueles que sofrem com a tragédia da migração forçada, como os refugiados da Grécia ou Lampedusa. Os jovens também rezaram para juntos poderem construir um mundo diferente. Em um discurso forte, o Papa explicou que, enquanto não há resposta humana para muitas perguntas, Deus está com aqueles que sofrem. Ele disse que a característica de uma verdadeira atitude cristã é servir a Cristo através dos perseguidos, necessitados ou enfermos. Acolher os marginalizados que sofrem fisicamente e os pecadores que sofrem espiritualmente. Disso depende a nossa credibilidade como cristãos, não ideias. No mesmo tom, ele recordou aos peregrinos que a humanidade precisa de jovens comprometidos com os mais pobres e frágeis da sociedade e advertiu que o contrário seria negar o próprio Cristo. Diante do mal, o sofrimento e o pecado, a única resposta possível para os discípulos de Jesus é dom de si mesmo, inclusive da própria vida, em imitação a Cristo. Esta é a atitude do serviço. Se aquele que se diz cristão não vive para servir, não serve para viver. Da maneira como vive, nega a Jesus. Renega Jesus Cristo. Por último, o Papa convidou os jovens para seguirem o caminho da cruz, que não é para os insensíveis, mas para aqueles que querem semear a esperança no mundo. O Papa ainda visitou um local de grande peregrinação dos poloneses, o Santuário da Divina Misericórdia, que é dedicado a Santa Faustina. Papa Francisco fez uma breve e importante visita ao local onde se espalhou por todo o mundo
a devoção da Divina Misericórdia. Ele rezou por um momento em silêncio diante do túmulo de Santa Faustina Kowalska e a imagem Divina Misericórdia. Ele ficou comovido e foi com o Papa Móvel à nova parte do santuário. De seu terraço, saudou centenas de jovens que esperavam por ele durante horas nas chamadas Confissões Prado. O Papa pediu para que nunca afastem-se de Cristo. Abyśmy nigdy nie oddalili się od Jezusa. Nós nunca nos afastaremos de Jesus, mesmo se pensarmos em nossos pecados e nossas faltas. Nós preferimos a sua misericórdia. Assim sua misericórdia se derrama. 5 pequenos com deficiência ofereceram ao Papa alguns presentes. Depois desta reunião, Francisco entrou pela porta da Divina Misericórdia. Ele se sentou no confessionário e ouviu os 5 jovens. Antes de sair, ele abençoou uma imagem da Divina Misericórdia e exortou os peregrinos para que não se esqueçam de orar por ele. Per favore, vi chiedo di pregare per me. No próximo bloco, vamos ver a vigília de oração e a missa de envio com o anúncio do local da próxima jornada.